Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, estamos no ar com o Pauta em Debate. Muito boa noite para você, meu amigo. Muito boa noite para você, minha amiga. Estamos no ar aqui para a região de Londrina, pela TV Tropical, canal 7. Também para a região de Maringá, pelo canal 15. Para Cianorte, região, pelo canal 46. Para Campo Mourão, região, pelo canal 12. E para todo o oeste do estado do Paraná, pelo canal 33 de Foz do Iguaçu. Nosso assunto esta noite interessa particularmente ao pessoal que mora em Londrina, os proprietários de imóveis em Londrina. Nós vamos falar com o presidente da Câmara, Rony Alves, sobre a questão do IPTU de Londrina, né? Eu já mostrei para você, minha amiga, mas mostramos de novo aqui, ó. Segundo a Folha de Londrina, o IPTU deve aumentar. A proposta que está hoje em discussão na Câmara de Vereadores de Londrina pode aumentar o valor do IPTU para 90% dos contribuintes. E aí, é claro, a imprensa tem aqui fartamente colocado o assunto. Inclusive, o Jornal de Londrina publicou capa nos últimos dias, né? Olha só. Falta de consenso pode jogar novo IPTU para 2015. Por que isso? Porque, na verdade, toda matéria tributária, se você não sabe, eu vou contar para você, toda matéria tributária tem que ser votada no ano anterior. Ou seja, aumento de IPTU, se não for votado até o dia 31 de dezembro, votado e publicado, sancionado até o dia 31 de dezembro, não pode valer para 2015. Ou seja, e se for votado em 2015, vai valer para 2016, sempre no ano posterior à votação. Por isso, como o prazo está meio apertado, a gente conversou aqui recentemente com o vereador Mário Takahashi, que também é da Comissão de Finanças, e disse que o prazo da comissão até fevereiro de 2015, então a discussão está aberta, a discussão está, na verdade, colocada. Inclusive, o próprio JL coloca aqui, ó. Novo IPTU está na Berlinda, e mostra aqui justamente uma foto do vereador Mário Takahashi, que faz parte da Comissão de Finanças, salvo engano meu, com o Jamil Janene e com o Gustavo Richa. Mas para falar para a gente sobre esse assunto com toda a propriedade, está aqui conosco nesta noite o vereador e presidente da Câmara de Londrina, Rony Alves. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Lázaro. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui no seu programa, no Pauta em Debate. E eu acho que vai ser uma noite muito proveitosa. Certamente. E o assunto é uma batata quente que a administração Kiref, né, coloca na mão da Câmara. Importante decisão tem que ser tomada, é um assunto importante para a cidade. Sim. Mas é um assunto polêmico, até porque, se o jornal Folha de Londrina está certo, a maioria dos contribuintes não vão gostar dessa história. Na verdade, Londrina vem há 13 anos sem acertar a sua planta de valores. Isso precisa ser feito. Certo. Não sei se esse é o momento ideal. E também não sei se a forma como a Prefeitura, através da Secretaria de Fazenda, está fazendo a proposta. Porque a maioria dos contribuintes, a maioria dos donos de imóveis em Londrina, terão sim o seu IPTU aumentado. Isso é uma preocupação. Primeiro porque a gente entende que é importante que se pague sim o IPTU, é do dinheiro do IPTU, parte dele que vem benefícios para a cidade. A questão do asfalto, a questão da limpeza, praças, há uma porção de benefícios que se tem. Agora, a Câmara de Vereadores, os seus, eu vou dizer 19, embora haja uma reportagem dizendo que 18, porque na verdade um dos vereadores estava em viagem, mas eu já falei com ele, ele tem um pensamento igual, que nesse momento, votar a planta de valores com a proposta que foi enviada pelo Executivo, a Câmara não vai votar. Nós pensamos que, primeiro, é preciso atender as duas propostas que foram levantadas lá na audiência pública, da qual participaram praticamente todos os vereadores, vários órgãos da sociedade civil organizada, inúmeros cidadãos, e o próprio prefeito, que entendeu e aceitou que é preciso ampliar a margem de desconto, aumentar o desconto para que a gente pague um pouco menos o IPTU. Também ficou acertado que é possível a gente, e essa é uma proposta inclusive que eu faço também, escalonar o aumento. Então, a gente primeiro aumenta o desconto e aí do aumento que será dado no IPTU, a gente tem esse prazo parcelado em 2 anos, em 3 anos,
para que facilite a vida do trabalhador londrinense, para quem pagando esse IPTU também, ele não sinta-se tão penalizado como já será por esse aumento. Eu até quero só fazer aqui menção a uma mensagem de texto que nós recebemos, inclusive outro dia, na entrevista do Mário Takahashi. E o telespectador que não assina diz aqui o seguinte: é bom lembrar que não ficou 13 anos sem correção. Ele lembra que houve correção sim todo ano, ficou 13 anos sem a correção da planta de valores, mas a inflação foi aplicada no valor do imposto anualmente. E além de, ele diz o seguinte: além de que foi tirado dos descontos gradativamente ano após ano. Segundo ele, eu não tenho essa informação, em 94 era 30% de desconto e atualmente é 5%. Isso, na verdade, Rony, independente da questão se era 30% ou não era, havia uma política de desconto maior, inclusive todas as cidades da região. E que foi sendo diminuída, até porque boa parte das cidades também não mexeu em plantas de valores, não mexeu em valor nominal. Essa questão do imposto, ela demanda mais tempo para ser discutida, para ser melhor negociada com a sociedade, para que a sociedade entenda que tem que pagar mais, mas que seja uma coisa palatável. Sim. Você acredita que isso vai ficar para discutir, inclusive em 2015, para vigorar a partir de 2016? Veja bem, primeiro acho que você foi extremamente pedagógico quando você disse para o nosso telespectador que a planta de valores, que hoje está sendo discutida na Câmara, para ela poder ser aplicada em 2015, ela precisa ser votada agora, em 2014. Se ela só for discutida e votada em 2015, ela só será aplicada a partir de 2016. Certo. Mesmo que a gente discuta em fevereiro, mesmo que a gente tivesse uma sessão extraordinária em janeiro e fizesse isso em janeiro, ela só pode ser aplicada no ano seguinte. Certo. Então esse é ponto. Agora veja bem, ela está nas mãos da Comissão de Finanças. A Comissão de Finanças fez uma reunião ontem e nessa reunião eles levantaram pelo menos ontem 10 questionamentos que precisam ser respondidos. A boa parte deles realmente carece de ser explicado pela Secretaria de Fazenda. Então, o tempo que a Prefeitura enviou o projeto, eu repito, ele foi um tempo exíguo. Por quê? Um tempo muito curto. Porque esse projeto, ele tem uma chamada tramitação especial. Ou seja, todos os prazos das comissões são prazos alongados, são prazos dobrados. Para isso era preciso que tivesse sido derrubada a tramitação especial, o que não ocorreu. Ou então mandado o projeto em fevereiro desse ano. Mandado em fevereiro desse ano. Tá? Para ter um tempo também, bastante grande. Para que todo o tempo necessário para discussão, audiências públicas, tantas quantas fossem necessárias, fossem realizadas, o cidadão tivesse uma participação muito mais efetiva, muito mais de perto dessa discussão. Inclusive, nós temos muitas pessoas em Londrina com muitas boas ideias. Isso ficou muito claro e posto na audiência pública. Muitos munícipes foram lá e disseram como é que eles acham que poderia ser feita a mudança dessa planta de valor, Lázaro. Agora, o tempo hoje é um tempo que ele está literalmente escorrendo pelos dedos. Por quê? A Comissão de Finanças está com o projeto nas mãos dela. Só que a Comissão de Finanças, ela tem que ser muito responsável quando ela emitir o parecer. E aí, ela não vai emitir o parecer sem que os 3 membros, o vereador Mário Takahashi, o vereador Gustavo Rich, o vereador Jamil, tenham definitivamente discutido com muita cautela para dar esse parecer. Eles têm prazo até o dia 16 de fevereiro para esse parecer. Eles podem fazer o parecer antes, se entenderem que que estão convencidos, digamos assim, e a presidência pode colocar em votação este ano ainda. Sim. Mas não é obrigatório que eles façam o parecer antes desse prazo. Não, eles estão dentro do prazo regimental. Eles não estão infringindo nenhuma lei. Se eles já tivessem vencido o prazo, se os 3 vereadores não tivessem dado parecer e tivessem perdido o prazo, aí a mesa executiva, a presidência da casa poderia atuar. Não é o que está acontecendo. E também, eu queria deixar bem claro, eles estão discutindo com bastante cautela, porque realmente o assunto é um assunto que melindra, eu diria assim, a cidade como um todo. Nenhum cidadão, seja ele brasileiro ou de qualquer país do mundo, quando você diz assim, olha, você terá que pagar 1 centavo a mais de imposto, ele não vai dizer, tá bom, fico feliz da vida e vou pagar. Muito pelo contrário. Ainda mais nesse momento em que Londrina, eu repito, eu não acho que o prefeito está sendo errôneo, errado nesse momento em querer fazer a correção da planta de valores. Porque como te disse o teu telespectador aí, que manda mensagem dizendo, olha, não, a inflação foi corrigida, escalou ano a ano. É verdade, isso tudo não é mentira. Mas a planta de valores de Londrina, ela não foi corrigida nos últimos 13 anos. Ela precisa ser corrigida. Agora,
Essa correção que vai incidir no aumento do IPTU é que eu entendo que ela precisa ser discutida com cautela. Primeiro, repito, aumentar o desconto. Depois, escalonar a aplicação do IPTU para que você possa pagar esse aumento em 2 ou 3 ou 4 anos, como for o entendimento entre a Prefeitura, através da Secretaria de Fazenda, e a Câmara de Vereadores, que é quem votará o projeto. Olha, é um assunto que, claro, um assunto bastante polêmico, né? A administração municipal, pelos órgãos de imprensa, tem acompanhado, coloca que a cidade precisa de mais dinheiro para fazer obras. Inclusive, o prefeito até elencou algumas obras que ele faria, ou que fará, né, se for aprovado, com a arrecadação que vai com o extra, com o excedente da arrecadação devido ao aumento da planta de valores. Mas será que isso convence você que está em casa, você que está nos assistindo, convence toda a cidade? É o que eu vou perguntar para o vereador Rony Alves depois do nosso intervalo comercial. Um minutinho só, nós já voltamos. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para a sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa, com área de lazer e portaria, em ótima localização. Na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor, ou pelo fone 3254-3424. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Nesta noite aqui na TV Tropical, em toda a nossa rede de retransmissoras, estamos conversando com o presidente da Câmara Municipal de Londrina, vereador Rony Alves. E eu provoquei antes do intervalo, justamente você que está nos assistindo, que é aqui de Londrina, que está acompanhando com uma certa ansiedade a questão do aumento do projeto de lei que deve aumentar, né, que corrige a planta de valores e que, por extensão, vai aumentar o IPTU. Rony Alves, o prefeito Alexandre Quiref foi até a Câmara, fizeram uma conversa técnica e o prefeito foi até alguns veículos de comunicação, inclusive está convidado a vir aqui, o prefeito Quiref, ou quem da sua assessoria quiser também participar, dizendo até algumas obras que podem ser feitas com o dinheiro a mais que vai entrar se o IPTU for aumentado. Você que conversa com as pessoas de Londrina, com os munícipes, esse tipo de argumentação convence as pessoas a aceitar o aumento de imposto mais facilmente? Não, é como eu disse. Em Londrina, Cambé, Ibiporã, Foz do Iguaçu, Maringá, em qualquer cidade do Brasil ou do mundo, nada convence o munícipe se você disser que ele terá que pagar um pouco mais na fatura. É claro que Londrina precisa, sim, de um monte de obras que o prefeito esteve elencando se o IPTU for aprovado, se o aumento para o IPTU for aprovado. Mas, mesmo assim, eu particularmente acho que isso não convence a maioria das pessoas. Porque o cidadão, via de regra, quando é para mexer no bolso, ele não se sente confortável. E ninguém, evidentemente, se sente confortável. Então, ainda que o prefeito elenque todas as obras que ele pretende fazer, ainda que ele venha com uma explicação bem clara do que é a pretensão do dinheiro que vai ser aplicado a partir desse aumento de IPTU, ainda assim, é preciso que volte a discutir. É preciso que haja, aumente o desconto para que a gente pague menos IPTU e escalone essa parte do aumento. Mas eu diria até mais. Eu acho que o londrinense, e é o que a gente tem ouvido muito nas ruas, o que amarga o londrinense é que você tem algumas pessoas que têm terrenos em lugares, em pontos estratégicos da cidade e que, na verdade, foram os mais beneficiados quando, ao invés de um escalonamento, que já foi inclusive dito pelo prefeito e por algumas pessoas da Secretaria de Fazenda, que há uma ação judicial
quando se discutiu a questão de IPTU progressivo. Né? Certo. Há uma demanda judicial. Mas o certo é que, se você tem uma alíquota igual para quem tem imóvel com casa e imóvel sem casa, e se você tem terrenos em partes nobres da cidade, em que o cidadão paga um IPTU muito aquém daquilo que deveria, e aí de repente vem todo mundo numa mesma escala de pagamento, a cidade não vai aceitar. Como você disse que a Folha já publicou, 90% da cidade, 90% das pessoas sofreriam esse aumento. Então, se a gente aumenta o desconto, a gente diminui esse 90%, e se a gente escalona esse aumento, eu penso que o remédio, que será amargo, será um pouco menos amargo no paladar do londrinense. Rony Alves, a pergunta que a minha tia Constantina, que está lá na Vila Nova, com a Madre Mariana, que está na cervejaria, e todo mundo quer fazer para você, e eu faço aqui, eu sou porta-voz. Do jeito que o projeto foi para a Câmara, do jeito que está, ele corrige distorções, injustiças, que inclusive, como você disse, tem pessoas que poderiam pagar mais e não estão pagando mais, e pessoas que talvez devessem pagar menos, né, ou até manter a atual alíquota e manter o atual patamar de imposto. Esse projeto, objetivamente, ele, na sua opinião, ele corrige distorções e permite um aperfeiçoamento da justiça tributária, ou ele ainda não chega nisso? Eu acho que ele ainda fica longe. Eu acho que ele ainda mantém injustiças, ele faz algumas correções, mas ele mantém algumas injustiças. E é isso que precisa ser discutido. É isso que a sua tia da Vila Nova, é isso que a minha tia lá do Parigô, a tia Zozó, é isso que meu tio do Jardim do Sol, o tio Totônio, e a cidade inteira quer ver. É verdade, o prefeito tem razão, é preciso fazer justiça na questão da planta de valores. Eu citei para você, nós temos bairros interessantes aqui, próximo à Universidade Estadual de Londrina, que o cidadão paga menos de R$100 de IPTU. E é bairro considerado bairro de classe média. Paga menos de R$100. Não paga nem a taxa de coleta de lixo. Não, e outra coisa, aí o meu amigo que mora no bairro me ligou, disse, olha, Rony, eu vou ser apenado com mais de 178% de aumento no meu IPTU. Quando ele me disse isso, eu fiquei assustado, porque é um percentual muito grande. Mas aí quando você pergunta para ele, quanto você paga? Ah, pago quase R$92. Para quanto vai? Ah, vai para R$300. Ora, peraí, para o bairro em que ele mora, e levando em consideração a valorização daquela região, R$300 não é muito. Está ainda aquém do que deveria ser. Mas para numa tijolada só, passar de 90 para 300, então, é isso que você fala. É isso que eu falo. Então, essa tijolada de 90 para 300 tem que ser escalonada. Tem que ser negociado com quem vai pagar. Negociado com quem vai pagar. Então nós vamos fazer o seguinte, então nós vamos aumentar um pouco mais o desconto, aí ao invés de ir para R$300, vai para 250, mas esse 250 vai escalonado. Porque também, Lázaro, se eu perguntar para esse meu amigo qual é o valor venal do imóvel dele, nesse bairro que eu estou dizendo aqui em Londrina, o valor venal do apartamento dele não dá R$90 mil. E aí se você perguntar, você vende o teu apartamento por 90 mil? Claro que ele não vende, claro, o apartamento dele vale mais de 200 mil. Então precisa ser corrigida essa distorção. Essa distorção, o prefeito Alexandre Kiref, o secretário de Fazenda Paulo Bento, estão corretos. Tem que ser feita a correção dessas distorções. Mas você tem casos, por exemplo, em que o aumento será de 50%. Só que esse aumento de 50% é de um imóvel que já paga mais de R$2 mil, que já está praticamente corrigido. Então, é muito. É muito. E aí, na verdade, o que a gente percebe, e aí, claro, sou leigo no assunto, e se eu falar alguma besteira, o Rony me corrige, e você também, meu amigo. É uma série de interesses, é uma multiplicidade de situações, né? Até foi citado aqui a situação de quem recebe uma herança, ou de quem tem ainda uma casa numa avenida, que na época, eu citei aqui a casa da comadre Mariana, que mora na São João. Quando eu morava lá na cervejaria, era terra, em 1969. Hoje virou uma avenida maravilhosa, mas ela tem a mesma casa. Claro, reformou a casa, muito cuidadosa, com a família toda, mas ainda a mesma casa é a casa da família. Ela vai ter renda para pagar, talvez, essa valorização toda, né? Então, ou ela vai ser obrigada, de repente, a vender essa casa que está muito bem localizada para alguém montar um supermercado, um comércio, e pegar uma casa mais longe que seja do tamanho do seu bolso. Todas as situações que são múltiplas demandam um estudo que não é um estudo que vai demorar bastante tempo, até para você não cometer injustiça. E Lázaro, eu acho que há casos em que eles têm que ser literalmente pensados individualmente.
Você citou o caso da dona Mariana ali da São João. Eu tenho um amigo que mora na Sousa Naves, numa casa que a própria residência dele foi se deteriorando com o passar dos anos. Ele está ali morando naquele lugar há quase 80 anos. Hoje vive de aposentadoria, com dificuldades. E aí? Nós vamos aplicar para ele a valorização daquela região, sendo que ele particularmente não gozou dessa valorização, porque a vida dele não teve uma mudança efetiva como se esperava, como é o caso de muitas pessoas. Nós temos casos de pessoas que moram na Gleba Palhano, mas que compraram um apartamento ali e que estão pagando 25 anos para a construtora e que não tem a condição de pagar um aumento aí de 600%, 700%, se for o caso. Então, eu até vou te interromper, pedir desculpas, até porque tem uma outra mensagem que chegou aqui para a gente. Ó. O cidadão diz exatamente isso. Moro num edifício que tem mais de 40 anos. Olha aí, ao lado do meu edifício tem um edifício novo, na mesma rua. O que o departamento técnico, diz ele aqui, fará a respeito? É mais ou menos isso que você está falando do teu amigo da Sousa Naves. Eu moro na Sousa Naves, mas é uma casa antiga. E do lado pode ter um edifício de alto padrão. Tem que ter muita sensibilidade para não cometer essa injustiça. E Lázaro, até quero aproveitar que o teu programa, que eu sei que ele é ouvido por toda a cidade de Londrina, e dizer, nós temos os casos dos aposentados que têm direito a não pagar o IPTU. Nós temos casos de pessoas que inclusive estavam lá, eu me lembro do caso de uma senhora usando uma bolsa de colostomia, e ela colocou o caso dela. Essa senhora, por exemplo, ela tem direito, as pessoas que têm mais de 63 anos, que têm um imóvel só, elas precisam procurar um município, porque elas têm direito, inclusive, à isenção do IPTU. É preciso que tudo isso seja também colocado. Agora, nós temos o caso de uma professora que mora na região da Gleba Palhano, que mora ali desde quando era criança. Quando a Gleba Palhano não era nada, quando a Gleba Palhano era mato. Eu me lembro que a gente, quando fazia história na UEL, a Gleba Palhano não existia. A Avenida Madriônia terminava ali, depois do último quebra-mola, depois do mercado que tem ali, e começava a terra. Hoje, aquilo virou um verdadeiro paraíso. Mas a professora mora ali desde sempre. Morava numa chácara, que agora virou um paraíso. Valorizou muito, mas ela continua professora, os pais morreram, o marido já faleceu, ela vive de ajuda dos filhos. Se ela tiver que ter o IPTU do seu imóvel corrigido, levando em consideração a região, ela nunca vai conseguir pagar. E aí ela vira presa fácil da especulação imobiliária, que vai lá rapidamente oferecer um valor que muitas vezes é um valor aquém do que ela poderia receber no futuro, e ela é obrigada a deixar o berço de onde ela viveu a vida toda. O valor emocional do lugar onde ela mora, da casa em que ela herdou dos pais, isso não se leva em consideração. Então é preciso que essas distorções também sejam levadas em consideração. É preciso que a dona Mariana lá da São João, a minha tia Zozó lá do Parigô, as pessoas que estão em bairros que a gente sabe que teve uma valorização, mas que a vida delas não teve a mesma valorização, precisam ser consideradas nesse momento, nessa discussão. Então é por isso que a Câmara está muito tranquila, assim, ela quer votar, nós queremos votar sim, nós queremos aumentar a arrecadação para que a Prefeitura faça as obras que têm que ser feitas. Só que nós queremos que isso chegue ao contribuinte da forma mais justa possível, discutido com o tempo mais alongado possível e de maneira que, é claro, eu repito, não adianta vir com balela, ninguém quer, ninguém vai ficar satisfeito, mas que essa insatisfação seja a mínima possível provocada pelo Executivo e pelo Legislativo. Rony Alves, a pergunta que não quer calar, do jeito que está, se você só vota em situações excepcionais, mas seu posicionamento é contrário ao projeto? Do jeito que ele está, eu voto não. É preciso que, como eu disse, é preciso que a gente discuta mais, a gente ouça mais a população, nós temos feito isso, mas é importante que a gente não, através de uma correção, de uma planta de valores, que vai aumentar o IPTU do cidadão, a gente cometa grandes injustiças. Isso não tem como. Então, por isso, do jeito que ele está, não dá para votar. A gente está conversando aqui com o presidente da Câmara de Londrina, Rony Alves, e também os jornais, nossa pauta sempre aqui é motivada pelos jornais, colocam também que a Câmara de Londrina está aí com uma pauta bastante extensa. O Legislativo terá que cumprir maratona para aprovar projetos importantes, matéria do Fábio Silveira, para o Jornal de Londrina da segunda, dia 10. Bastante trabalho lá. Vai dar tempo de votar tudo? Vai dar tempo de votar tudo. Nós vamos fazer uma força-tarefa. Na última sessão, inclusive, nós conversamos com o líder do prefeito, que é o professor Fabinho,
professor Fabinho já sabe que projetos que evidentemente não forem de importância extraordinária a aprovação dele para este ano, nós estamos pedindo que eles sejam colocados para o ano que vem. Porque nós temos projetos importantes que estão praticamente assim próximos à sua votação. Nós temos planta de valor aguardando, está praticamente decidido que não se vota esse ano, mas nós temos plano diretor, que está hoje aguardando, nós temos o orçamento do município, aí o orçamento, eu diria assim, de todos os projetos que estão na casa, esse é um projeto que ele não pode deixar de ser votado esse ano. A Câmara não entra em recesso enquanto ela não votar o orçamento do município. Que também é muito difícil ser votado, não é simples. Não. Nós tivemos, inclusive, audiência pública na última semana, os moradores compareceram em um número até considerável na Câmara, discutimos o orçamento, porque o que é isso? O dinheiro que o município tem será aplicado como? Como é que ele será dividido entre as secretarias? Sabendo-se que a educação e a saúde, elas têm um montante já praticamente definido por lei, né? A educação 25% e a saúde 15%. A gente sabe que não é verdade, que na saúde não se aplica 15%. Aplica-se muito mais, às vezes até o dobro, né? E ainda assim, a gente tem pendências nos postos de saúde, nos hospitais, etc. Mas é um momento importante de discussão para que o londrinense saiba como é que o dinheiro dele, do imposto dele na cidade, será dividido e será usado nas secretarias. Então, esses projetos são de fundamental importância. Nós recebemos essa semana a solicitação de uma mudança no PCCS do município, né? O plano de cargos, carreira e salário, em que se abre vagas para a contratação de funcionários, em especial Secretaria de Obras, Secretaria e o próprio na SEMA também. Então, é preciso que isso seja feito, né? Porque nós temos hoje o IPUL e a Secretaria de Obras em Londrina, ela está com um número de engenheiros e arquitetos que eles trabalham muito aquém daquilo que uma cidade do tamanho de Londrina precisa ter, Lázaro, né? Então, é preciso que se corrija. Isso é importante, porque se você tem um número maior de engenheiros, um número maior de arquitetos, você tem um número maior de projetos na cidade que são mandados para o governo do estado, são mandados para o governo federal e o dinheiro vem. Se não tem projeto, o dinheiro não vem. Então, por isso, é um projeto importante. É um projeto que pode ser deixado para o ano que vem? Pode, mas Londrina precisa que aconteça agora. Quero agradecer a presença do presidente da Câmara de Vereadores de Londrina, vereador Rony Alves. O espaço está sempre à sua disposição, de todos os vereadores. Nós gostamos aqui de realmente colocar o assunto em debate, inclusive, né, também está aberto a outras versões, a outras correntes de pensamento, a administração também para colocar o seu ponto de vista. Muitíssimo obrigado pela presença e uma boa noite. Obrigado, eu que agradeço. Uma boa noite para você e uma boa noite aí para os seus telespectadores que são muito especiais. Muito obrigado. E para você, meu amigo, para você, minha amiga, agradeço, é claro, a sua audiência, o carinho da sua sintonia. Nós voltamos com o Pauta em Debate, sempre de segunda a sexta, às 23h30 aqui na Rede CNT. Tudo de bom na sua vida. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.